Menopausa sem reposição hormonal e sem sofrimento? Será que isso realmente existe? Será que é possível aliviar os sintomas de climatério e menopausa apenas mudando a alimentação e alguns hábitos do dia a dia? E o mais importante, será que existem alimentos que ajudam o seu corpo a enfrentar essa fase de uma forma mais natural, sem depender exclusivamente de hormônios? Se você já se fez alguma dessas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou mostrar quais estratégias naturais realmente fazem diferença para aliviar alguns dos sintomas mais comuns de climatério e menopausa. E eu já te adianto uma coisa, talvez você esteja focando no lugar errado. Muitas mulheres procuram um único alimento, um único suplemento ou uma única solução milagrosa. Mas a verdade é que existe uma combinação de hábitos que pode transformar completamente a forma como você vive essa fase. E é exatamente isso que eu vou mostrar hoje. Ao longo desse vídeo você vai descobrir quais são os alimentos que ajudam a melhorar o sono, controlar o humor e reduzir os fogachos naturalmente. Eu também vou mostrar quais são os hábitos que acabam piorando esses sintomas sem que muitas mulheres percebam. E no final eu vou compartilhar o que considero o maior segredo para conseguir resultados de verdade, independentemente de você fazer ou não a reposição hormonal. Então fica comigo, porque esse conteúdo pode mudar completamente a forma como você enxerga a menopausa. E sabe o que mais me entristece? É ver mulheres acreditando que sofrer nessa fase é normal. Que é normal viver cansada, que é normal acordar várias vezes durante a noite, que é normal perder a paciência por qualquer coisa, que é normal sentir que deixou de ser quem sempre foi. A verdade é que esses sintomas, eles podem até ser comuns, mas eles não precisam dominar a sua vida. Porque quando os hormônios eles começam ali a diminuir, todo o organismo sente. O sono muda, o humor muda, a energia muda, a memória muda. E muitas vezes a mulher acaba tentando resolver tudo separadamente, sem perceber que existe uma estratégia muito mais completa para cuidar do corpo como um todo. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Juliana de Jesus, eu sou enfermeira naturopata e eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a recuperarem o protagonismo sobre o próprio corpo durante o climatério e a menopausa. E eu faço isso por meio de mudanças de hábitos, conhecimento e autocuidado, para que elas deixem apenas de sobreviver a essa fase e voltem a se reconhecer. E aqui no canal, toda semana tem vídeo novo mostrando como usar alimentos, suplementos fitoterápicos e mudanças simples de estilo de vida para melhorar sua qualidade de vida nessa fase. E antes de eu continuar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou sim a favor da reposição hormonal. Ela é uma excelente estratégia quando ela é bem indicada e quando a mulher prepara o corpo com alimentação adequada, atividade física, sono e bons hábitos. Mas também existem aquelas mulheres que possuem contraindicação para fazer a reposição hormonal e outras simplesmente não desejam utilizar hormônios. E essas mulheres também precisam de alternativas seguras, naturais e baseadas em conhecimento. E é exatamente aí que entra o meu trabalho como enfermeira naturopata. Agora, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual que é o sintoma que mais incomoda você hoje?
Eu gosto muito de ler os comentários, porque eles também me ajudam a produzir vídeos respondendo exatamente as dúvidas de vocês. E se esse conteúdo fizer sentido para você, já aproveita, já deixa o like e também já se inscreve aqui no canal, ok? Assim, o YouTube, ele entende que esse vídeo é importante e entrega esse conteúdo para outras mulheres que também estão precisando dessa informação. E agora, vamos começar pelo sintoma que muitas vezes ele desencadeia todos os outros, que é o sono. Talvez você imagine que o problema seja dormir poucas horas, mas não. Se você não dorme bem, o humor muda e aumenta a sua ansiedade. Os fogachos pioram, a sua disposição diminui, aumenta a vontade de comer açúcar. E também já te faz acordar cansada, como se nem tivesse descansado. Por isso, eu decidi começar justamente por ele. Me responde uma coisa. Você é daquelas mulheres que deita cansada, mas parece que o sono simplesmente não vem? Ou então, você até consegue dormir rápido, mas acorda várias vezes durante a madrugada? Talvez acorde encharcada de suor ou desperte às 3 da manhã e não consegue mais pegar no sono? Isso acontece com muitas mulheres no climatério e na menopausa. E não é falta de força de vontade, viu? Existe toda uma mudança hormonal acontecendo aí no seu organismo. Mas a boa notícia é que alguns alimentos ajudam seu corpo a produzir os hormônios relacionados ao sono. E vale muito a pena incluí-los aí na sua rotina. O kiwi, por exemplo, é um alimento muito interessante. A banana, o iogurte natural, a aveia e também o cacau em pó. Todos eles fornecem nutrientes importantes, especialmente o magnésio e o triptofano. O triptofano é um aminoácido que participa da produção de serotonina e posteriormente da melatonina, que é um dos hormônios responsáveis pelo sono. Já o magnésio, ele participa de centenas de reações no organismo, incluindo aquelas relacionadas ao relaxamento muscular e ao funcionamento adequado do sistema nervoso. Outra estratégia simples é substituir o café no final da tarde por um chá acalmante. E você pode usar camomila, mulungu ou erva cidreira. Esses chás, eles ajudam o organismo a entender que está chegando a hora de desacelerar. E isso faz diferença principalmente quando você cria uma rotina. Porque não é apenas um alimento isolado que melhora o sono. É a soma de escolhas que você faz ao longo de todo o seu dia, além da alimentação, você precisa estabelecer higiene do sono e procure também deixar o quarto escuro, silencioso, com temperatura agradável. Evite também telas antes de dormir. Reduza cafeína, álcool no período da noite. São mudanças simples, mas que ajudam muito. Quanto aos suplementos que eu costumo indicar, são o Starb e o Magnus. O Magnus, ele fornece magnésio, que auxilia no relaxamento muscular e no funcionamento do sistema nervoso. E o Starb, ele ajuda na indução do sono e também ajuda a reduzir sintomas como estresse, ansiedade e a fadiga. E mais à frente eu vou explicar por que eu costumo indicar esses suplementos especificamente e qual é o diferencial deles. Então continua aqui comigo porque essa informação vai fazer bastante diferença. Agora eu quero falar sobre um sintoma que muitas mulheres nem sempre associam a climatério e menopausa, porque muitas vezes elas pensam: será que eu tô ficando muito estressada? Será que é só uma fase? Será que eu estou exagerando? Mas não.
a verdade é que a queda dos hormônios também interfere diretamente no cérebro. Ela influencia neurotransmissores importantes como a serotonina, a dopamina, que estão relacionadas ao bem-estar, à motivação e ao equilíbrio emocional. Por isso, é tão comum ouvir mulheres dizendo: "Ai, eu não era assim. Qualquer coisa agora me irrita. Eu perdi a paciência, eu estou muito ansiosa, eu tenho vontade de chorar sem motivo." E se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinha. Isso acontece com muitas mulheres durante o climatério e a menopausa. Mas, mais uma vez, a rotina certa pode ser uma grande aliada. O primeiro grupo de alimentos que merece espaço no seu prato são aqueles ricos em magnésio. Então, o magnésio, como ele participa de diversas funções no organismo, é fundamental para o funcionamento adequado do sistema nervoso, como eu já falei anteriormente, e boas fontes são semente de abóbora, espinafre, brócolis, couve, outros vegetais verdes escuros. Outros nutrientes extremamente importantes é o triptofano. Talvez você já tenha ouvido falar nele nesse vídeo, né? Então, o triptofano ele é um aminoácido precursor da serotonina, conhecida como o hormônio do bem-estar, que nós já falamos sobre isso. Ou seja, sem a matéria-prima suficiente, o seu organismo também encontra dificuldade para produzir essas substâncias importantes para o seu equilíbrio emocional. Por isso, vale muito a pena incluir alimentos como banana, aveia, cacau em pó, abacate e iogurte natural. Percebe que uma coisa interessante aqui são praticamente os mesmos alimentos que ajudam na qualidade do sono. E isso não acontece por acaso, porque o sono e o humor, eles caminham juntos. Quando você dorme melhor, você acorda mais paciente, mais disposta, mais equilibrada. E quando o humor melhora, você também passa a dormir melhor. E uma coisa fortalece a outra. Além da alimentação, também existe outro hábito que eu considero indispensável: a prática de exercícios físicos. E não precisa imaginar que você tem que passar horas dentro de uma academia. O mais importante é criar consistência. Os exercícios de força ajudam a preservar a massa muscular, protege os ossos e melhora o metabolismo. Já os exercícios aeróbicos, eles estimulam a liberação de endorfinas que promovem a sensação de prazer e ajudam a controlar a ansiedade. E assim, mesmo uma caminhada diária já pode fazer diferença no seu caso. Outro ponto importante é aprender a desacelerar. Nós vivemos em um ritmo muito acelerado e o estresse constante faz com que o organismo permaneça em estado de alerta o tempo todo. Por isso, técnicas como respiração consciente, meditação, mindfulness, yoga e momentos de lazer também fazem parte do tratamento. Porque cuidar da menopausa não é apenas olhar para os hormônios, é cuidar da mulher como um todo. E isso inclui corpo, mente e emoções. Em relação aos suplementos, continua indicando o Starb e o Magnus. O Starb auxilia no controle do estresse, da ansiedade, melhora a disposição e favorece o equilíbrio emocional graças à presença de nutrientes importantes como a vitamina B6 e B12, que ajudam no funcionamento do sistema nervoso. E o Magnus, ele ajuda a combater a fadiga física e mental e contribui para melhorar o ânimo e oferece suporte ao metabolismo e ao sistema hormonal. Muitas mulheres percebem melhora gradual da disposição justamente porque deixam de apresentar tantas oscilações ao longo do dia.
E lembre-se, não existe bala de prata para climatério e menopausa. Existe um conjunto de escolhas que somadas fazem uma enorme diferença. E antes de irmos para o sintoma que costuma ser o mais incômodo para muitas mulheres, eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe como o sono e o humor eles são totalmente conectados? Às vezes você acredita que o problema é apenas emocional, mas na verdade começou por noites mal dormidas. Ou então acredita que tudo começou pelo cansaço, quando na verdade o estresse constante está impedindo o seu corpo de descansar. É justamente por isso que olhar para o organismo de forma integrada faz toda a diferença. E agora vamos falar do sintoma que costuma ser o campeão de reclamações durante o climatério e a menopausa, que são os fogachos, as famosas ondas de calor. E existe um detalhe sobre elas que poucas mulheres conhecem, porque não é apenas o calor que incomoda. Os fogachos também podem afetar a sua memória, seu sono, sua concentração e a sua qualidade de vida, de uma maneira que muita gente ainda desconhece. É sobre isso que nós vamos falar agora. E os fogachos, é um sintoma assim que muitas mulheres é uma coisa que é assim difícil de conviver. E se você passa por isso, provavelmente nem preciso explicar muito, né? Mas eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine ter de 20 a 30 episódios de ondas de calor ao longo do dia. Agora, imagine você estar numa reunião importante, na igreja, em um almoço de família ou até em um momento feliz. E quando você queria apenas aproveitar a companhia das pessoas e de repente vem aquela sensação intensa de calor, o rosto fica vermelho, o suor ele começa a escorrer, a roupa molha toda, a maquiagem vai embora, o cabelo perde a escova e você sente como se todas as pessoas estivessem olhando para você. À noite a situação pode ser ainda pior. Você dorme e acorda completamente encharcada. Tira a coberta, depois sente frio, coloca a coberta e aí tira de novo, pouco tempo depois, e o calor volta. Isso daí é um ciclo que se repete várias vezes durante a madrugada. E o que acontece no dia seguinte? O resultado é o cansaço. Aí você também tem mais irritação, menos disposição, mais dificuldade de trabalhar, mais dificuldade para se concentrar e tudo isso acaba afetando a sua qualidade de vida. Muitas mulheres acreditam que isso é apenas um desconforto, mas os fogachos frequentes, eles podem interferir na sua memória, na concentração, no funcionamento do cérebro, justamente porque comprometem o descanso e aumentam o estresse do organismo. Por isso, eles merecem atenção. A boa notícia é que alguns alimentos podem ajudar bastante. O primeiro deles é a linhaça, mas existe um detalhe importante. O ideal é utilizar a farinha da linhaça. Muita gente consome a linhaça inteira e acaba não aproveitando todos os benefícios porque ela atravessa o intestino praticamente intacta. E na forma de farinha, a absorção tende a ser muito melhor. E a linhaça, ela é rica em fitoestrógenos, que são compostos naturais que apresentam uma ação semelhante, embora mais suave, à do estrogênio, produzido pelo organismo. E esses compostos podem contribuir para o alívio de sintomas como os fogachos e também beneficiar a libido. Uma quantidade entre 1 a 2 colheres de sopa por dia já pode fazer parte da sua alimentação. Outro alimento interessante é o grão de bico. Assim como a linhaça, ele também contém fitoestrógenos naturais e pode ser incluído nas refeições de diferentes maneiras.
Mas não basta apenas adicionar os alimentos que ajudam. Também é importante reduzir aquilo que dispara as ondas de calor. E esse é um ponto que muitas mulheres ignoram. Existem alguns gatilhos bastante conhecidos. O excesso de café é um deles. O cigarro também, o estresse constante e até alimentos e bebidas muito quentes. Pode parecer estranho, mas quando você ingere algo muito quente, o centro responsável pelo controle da temperatura corporal pode ser estimulado e ele favorece o aparecimento dos fogachos em algumas mulheres. Por isso, vale muito a pena observar seu próprio corpo. Perceba quais alimentos ou situações fazem seus sintomas piorarem. Cada organismo reage de uma maneira. Esse autoconhecimento é extremamente importante. Além da alimentação, existem hábitos simples que ajudam bastante. Praticar exercícios físicos regularmente, manter um peso saudável, dormir melhor, controlar o estresse, tudo isso reduz a intensidade dos sintomas em muitas mulheres. Outras estratégias muito interessantes são as técnicas de relaxamento, como meditação, mindfulness, respiração profunda. Essas práticas ajudam a diminuir a ativação exagerada do sistema nervoso, que pode contribuir para o aumento das ondas de calor. Em relação aos suplementos, eu continuo indicando o Starb. Ele auxilia especialmente no controle do estresse, da ansiedade, da insônia e da fadiga, fatores que muitas vezes caminham junto com os fogachos. E além disso, fornece vitaminas importantes do complexo B, que são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso, como já falamos outra vez, mas vamos frisar aqui, né? E se você quiser se aprofundar especificamente sobre fogachos, eu já gravei um vídeo completo falando somente sobre esse assunto. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. E porque lá eu explico com mais detalhes por que eles acontecem e quais estratégias podem ajudar. Então, acabando de ver esse vídeo, vai lá ver o vídeo sobre fogachos. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero compartilhar uma informação que talvez seja a mais importante de todas. E, sinceramente, eu gostaria que toda mulher soubesse disso antes de iniciar qualquer tratamento para menopausa. Porque existe um erro muito comum que impede muitas mulheres de melhorarem, mesmo quando elas usam bons suplementos, fazem uma boa dieta ou até a reposição hormonal. É um detalhe simples, mas que muda completamente os resultados. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. E o que eu vou falar agora é entender que não existe um único alimento, um único suplemento, uma única estratégia capaz de resolver todos os sintomas de climatério e menopausa. Eu sei que muitas vezes nós procuramos uma solução rápida, então tem o chá milagroso, tem a farinha da felicidade, um remédio específico que promete fazer com que tudo volte ao normal. Mas a menopausa não funciona assim. O nosso corpo ele não funciona assim. A menopausa é uma fase de transição em que o nosso corpo passa por diversas mudanças ao mesmo tempo. Por isso também precisa ser cuidado de forma completa. Quando você melhora a sua rotina, você passa a dormir melhor. Quando você dorme melhor, você controla o humor. Quando o humor melhora, você lida melhor com o estresse. Quando o estresse diminui, os fogachos tendem a reduzir de intensidade. Percebe que tudo está conectado? É por isso que eu sempre digo que não existe bala de prata. Existe uma estratégia, existe consistência, existe um conjunto de hábitos que, quando praticados,
diariamente ajudam o seu organismo a funcionar de uma maneira muito mais equilibrada. E é exatamente essa visão integrativa que eu ensino a mulheres que eu acompanho. E eu quero aproveitar para responder uma pergunta que recebo com muita frequência, que é: Juliana, por que você indica esses suplementos e não qualquer outro? E a resposta é simples. Além de eu e toda a minha família fazermos uso, a composição desses suplementos possui um diferencial de tecnologia importante, que é a micelização. E essa técnica reduz o tamanho das partículas das vitaminas e dos minerais, transformando nutrientes lipossolúveis em partículas hidrossolúveis. Então, na prática, isso favorece uma absorção muito mais eficiente pelo organismo. Ou seja, o seu corpo consegue aproveitar melhor os nutrientes sem sobrecarga digestivo, sem sobrecarregar fígado e rins. É justamente por isso que eu confio nesses produtos e costumo indicá-los. Mas atenção! Para você garantir que você está adquirindo um produto original e seguro, utilize sempre canais oficiais de compra. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para facilitar o seu acesso, para que você compre com segurança. E agora eu quero propor um desafio para você. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha apenas uma mudança para começar ainda hoje. Talvez seja a troca do café da tarde por um chá de camomila, talvez seja incluir uma colher de farinha de linhaça no café da manhã, ou então colocar vegetais verde escuros no almoço. E quem sabe organizar também um horário de dormir ou fazer uma caminhada de 30 minutos. Pequenas mudanças repetidas todos os dias costumam trazer resultados muito maiores do que grandes mudanças feitas por alguns dias. Então, cuide do seu corpo com carinho, observe como que ele vai responder, e ele vai responder rápido. E anote as melhorias, respeite o seu tempo. A menopausa não acontece de um dia para o outro. E a recuperação do equilíbrio também tem o seu processo, tem o seu tempo. E antes de eu terminar, eu quero falar diretamente com você. Se em algum momento você sentiu que perdeu a mulher que você sempre foi, se você olha no espelho e sente que não se reconhece mais, e se parece que a irritação tomou conta dos seus dias, que o cansaço nunca mais vai embora, que dormir bem virou uma lembrança distante, coisa do passado, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha, tá? E principalmente você não precisa aceitar viver assim, aceitar que isso é normal. A menopausa faz sim parte da vida. O sofrimento constante não precisa. Imagine acordar descansada, ter energia para fazer aquilo que você gosta, sentir novamente prazer em cuidar de você, de controlar as suas emoções sem sentir que perdeu a própria identidade, de voltar a se sentir bonita, confiante, disposta, voltar a se reconhecer. E isso é possível. E começa com informação de qualidade, pequenas mudanças diárias e um plano que respeite a sua individualidade. É justamente por causa disso que eu criei um mapeamento integrativo da Mulher 40+. Essa é uma sessão individual realizada de forma online com aproximadamente uns 60 minutos de duração. E durante esse encontro, eu avalio a sua rotina, sua alimentação, a qualidade do seu sono, nível de energia, estresse, os hábitos de autocuidado. E depois dessa análise, você recebe um plano inicial personalizado, pensado na sua realidade e para os sintomas que mais estão impactando a sua qualidade de vida no momento.
porque nenhuma mulher é igual a outra e o tratamento também não deve ser. Se você deseja viver essa fase com mais equilíbrio, mais disposição e voltar a se reconhecer, eu vou deixar o link do mapeamento integrativo aqui na descrição desse vídeo. E será um prazer caminhar ao seu lado nessa transformação. E agora eu quero saber de você. Qual desses 3 sintomas mais atrapalham a sua vida hoje? É o sono? É o humor? São os fogachos? Escreve aqui nos comentários. Eu faço questão de ler cada mensagem. E muitas vezes os próximos vídeos do canal nascem justamente das dúvidas que vocês deixam aqui. E se esse conteúdo foi útil para você, deixa um like, compartilha esse vídeo com outra mulher que também esteja passando por essa fase e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E, como eu prometi no começo, eu vou deixar aqui na descrição os vídeos completos sobre sono e sobre fogacho, para que você possa aprofundar ainda mais esse assunto. Cuide de você com carinho, porque menopausa pode ser uma fase de transformação, de amadurecimento e de muito autoconhecimento também. Mas, por enquanto, é isso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!